Sejam bem-vindos a mais um Anastasia Cash. Agora nós estamos, gente, no Brasil, aqui na Avenida Paulista. Nós estamos totalmente entregues ao que o Senhor quer fazer diretamente do Brasil, mesmo sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, foi uma luta para chegar no podcast hoje. Perdi o sapato para a rua fora, passei mal. E eu não tenho dúvida que é porque o que tinha que acontecer é muito grandioso. Perto daquilo que o Senhor quer fazer, o inimigo tinha que fazer alguma coisa para que esse podcast não acontecesse. Mas você vai entender tudo daqui a pouquinho, porque a bênção é grande demais. E hoje eu estou com essa pessoa que é um instrumento usado por Deus não só como pastor, como líder, como esposo, mas como um grande compositor, um grande músico, alguém que tem sido usado por Deus como um instrumento da glória de Deus nessa terra. Para vocês terem uma ideia, eu acompanhava o podcast, a música, o louvor dele, desde os Estados Unidos, quando eu colocava stories no meu carro, no meu celular. E no dia que eu decidi convidá-lo, eu convidei por outras músicas, mas eu não sabia que essa que eu amava também era de composição dele. Quero dar as boas-vindas ao pastor Lucas. My God! Que, na verdade, por si só, já vai surpreender todo mundo contando quem é você com a sua história. Eu chamo de você, gente, porque somos jovenzinhos, né, meu pastor? Muito jovens. E eu quero te agradecer, vindo de tão distante, para vir até os nossos estúdios na Avenida Paulista, que eu disse Avenida Brasil, gente. Foi. Agora nós estamos literalmente no lugar onde o Senhor separou para a gente. Eu quero te agradecer muito. Na agenda, no horário de Deus, no tempo de Deus. Eu creio nisso. Como é que eles falam? No lugar certo, na hora certa, no tempo com as certo. Pessoas certas. Pronto. Aleluia. No centro da vontade. Pastora Renata, muito obrigado por esse convite. De verdade, é uma honra estar aqui com vocês nesse podcast hoje. Num tempo muito precioso. Assim, já de bastidor, a gente já, com pouca troca, a gente já pôde ver o Senhor se mover aqui nessa conversa. Eu acredito que vai ter muito fruto, muita gente vai ser alcançada. E é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. A honra é toda minha. Deixa eu só agradecer meu amigo pastor Marco Feliciano, que intermediou isso, né? Que foi um companheiro, um homem de Deus que eu admiro muito. No meio da minha história tem história com ele, a gente vai contar. Eu quero saber sim, porque o pastor Marco tem sido um instrumento de bênção em me referir para que as pessoas possam vir e ter voz, né? O povo de Deus, ele nos últimos tempos vive se degladiando. E muitas vezes as nossas maiores dificuldades é entre nós mesmos, crentes, né? E eu acho que cabe a nós, pastores, homens e mulheres levantados por Deus, se unir. Porque juntos a gente tem muita força. Mas, como a gente costuma dizer lá em Minas, andorinha, uma só andorinha não faz verão. É verdade. Né? Então, que Deus abençoe sempre a vida do pastor Marcos, sua casa. Amamos sua vida, pastor. E eu quero te dizer que você tem um microfone para ter liberdade. Perfeito. Porque o microfone já é algo comum para o senhor, porque você canta e leva as pessoas a louvar o Senhor. Mas, além de cantor, existe ali o Lucas. É isso. O homem, né, que teve um dia um encontro verdadeiro com Deus, que a gente sente a presença do Senhor, a unção de Deus, como eu disse, não se fabrica. Verdade. E a gente chega perto de você, a gente já sente liberdade, sente uma pessoa simples, uma pessoa verdadeira, autêntica, transparente. Estou aguardando a sua esposa cuidar de mim, porque ela cuida de estética, gente. A Tata é boa nisso. Tá? E ela faz vai cuidar de mim também, entendeu? Vai. Já estou aqui, vocês sabem, né, gente? Fazendo um filme para ter... Tá aí, meu amor. Ai, meu Deus. Mas eu queria fazer essa primeira pergunta, começando. Quem é o Lucas? Vamos lá, é a pessoa mais importante, né? Os títulos, tudo que a gente faz é diferente do que a gente é, né? E o que a gente é muito mais importante. Eu sou Marcos Lucas Valentim da Silva, nasci em Santa Vitória, Minas Gerais. Desde pequenininho, eu já nasci assim, mediante a um milagre, né? A minha mãe tinha um problema na gestação, ela tinha que abortar ou correr o risco de perder a vida na gravidez, e foi quando ela foi a um culto.
E um pastor na pregação, pregando sobre o filho pródigo, ele começou a falar toda a vida dela. E que ela estava ali, que tinha uma condenação de morte, e que no ventre dela tinha alguém que Deus tinha escolhido. E quando ela viu, ela estava lá na frente, entregando a vida para Jesus. E eu nasci já nesse ambiente envolvido com a fé. Havia um pouco de desestrutura, né? Eu não conheço meu pai biológico. Logo, ainda muito novo, tive um padrasto muito violento, com muita dificuldade. Passei toda a minha infância ouvindo palavras de maldição. Você não vai ser nada, você não vai conseguir nada, você é um problema na minha vida. E para não usar os termos que eu escutava. Verdade, nós morávamos pastor. na roça, morávamos numa roça. Nossa casa era de forquilha mesmo, com aqueles telhados de folha de coqueiro. A gente dormia na rede. E minha mãe fazia carvão, então eu ia para a escola andando na olaria, que era ali próximo. E voltando da escola, ajudava minha mãe a fazer o carvão, né? Tirar o carvão daquela oquinha onde ele se queima. Eu conheço. E aí a nossa vida começou assim. Aí mudamos para a olaria, fui ajudar minha mãe a fazer tijolo. E na olaria, Deus começou, eu não sabia, né? Mas Deus começou a colocar em mim os sinais do meu destino. E eu ganhei um violãozinho de madeira com corda de pescar. E na hora do louvor, eu ficava lá na frente, ia cantar a Mocidade, eu estava lá na frente com o meu violãozinho, achando que eu estava detonando, arrasando, né? E ali eu comecei essa paixão pela música. Nós mudamos para o interior de São Paulo muito cedo, eu acho que na década de 90, no início de 90, eu nasci em 84. E aí em 90 e alguma coisa a gente mudou para São Paulo e... Tem a idade do meu irmão também, que também chama Lucas. Também chama Lucas. Ele também é de 84. 84, ô Ana abençoada. Lucas e 84. E 84, olha aí. Que Jesus, é meu irmão mesmo. Que Jesus somos irmãos. Né? E aí, ali começou a minha história, aí eu fui para a igreja e ali comecei a desenvolver esse desejo, já no interior de São Paulo, desejo de desenvolver a questão da música. Fui no meu primeiro show do Matos Nascimento, eu era muito novinho. Nossa, eu amo. Vi ele cantando, aquelas centenas de pessoas indo a Cristo, e aquele dia eu decidi que eu queria fazer aquilo. Então, desde pequenininho eu venho servindo a Jesus. A infância foi muito complicada, a gente veio de uma família muito humilde, com muita dificuldade. Meu padrasto me tirou da escola da 4ª para a 5ª série para trabalhar. Né? Aquela mente dos antigos, o homem tem que trabalhar, senão vira bandido. E aí, e naquela época as coisas não funcionavam. Ele batia em você? Muito. Já quebrou violão nas minhas... Enfim. Mas naquela época as coisas não funcionavam como funcionam hoje. Então, assim, não havia essa coisa de denúncia, não havia essa postura, abuso. Tudo era normal. Então, tudo era normal. Cada família tinha sua liberdade e autoridade para fazer o que bem entendia. E era uma época difícil. A igreja em que eu nasci era a Igreja Assembleia de Deus, do Belém. Na época eu não podia ver televisão. Então, quando lançaram os Power Rangers, eu pequei muito escondido. Fiz muito pecado escondido. Também, eu gostava muito. E aí... é interessante porque a gente te olha e você não carrega as marcas de um sobrevivente no sentido assim de ser uma pessoa dura. Você tem sorriso leve, é aquele pastor querido, né? Então, quando você diz, eu não conheci o meu pai biológico e o único pai da terra que eu conheci. Porque a gente costuma dizer que é muito fácil conhecer Jesus quando você teve um grande pai. É verdade. Porque você pensa, o pai da terra é bom, imagina o pai do céu. Verdade. Mas quando o seu pai da terra é muito ruim, e o meu também foi muito ruim, apesar de hoje ser um grande homem, mas ele errou muito, alcoólatra e tal, e muito violento, e também vivi muitas coisas, quase fiquei cega do olho, né, direito, muitas situações. Eu pensava, eu não quero conhecer o pai do céu, não. Se o único pai que eu conheço me fere tanto e faz tanto mal para mim, por que eu ia estar aberta a conhecer um pai que eu nem vejo? Se o único que eu vejo faz o que faz comigo. Então, não é fácil para nós que não tivemos pais perfeitos ou pais bons, entre aspas, ideais, vamos colocar assim. Sim. Não é fácil esse processo com Deus. Com a paternidade de Deus. Porque a gente entra num impasse com o Senhor ali. Tipo... Mas espera aí, se o senhor me ama, onde o senhor estava? Quando eu vivi isso. Então, por que eu estou voltando aqui nesse assunto? Porque a gente é guiado pelo Espírito, né? E o Espírito Santo, ele
nunca ministrou tanto no meu coração a respeito da necessidade de falar sobre paternidade. No sentido de que, querendo ou não, nós nunca vivemos uma sociedade tão órfã de pai como agora, que tem causado feridas permanentes, inclusive até na sexualidade. E isso é neurociência, né? Incrível. Então, assim, é possível ser e se transformar em alguém digno. Eu não digo nem crente, não. Digno. Sim. Porque tem muitos que não são crentes, são digníssimos. Sim, enquanto tem os crentes que são péssimos, terríveis, não têm dignidade nenhuma. Só placa de igreja e religiosidade. É verdade. Mas é possível ser um homem de Deus e se tornar o que o Senhor se tornou, mesmo vivendo tanta dor relacionada à paternidade defraudada. Então, eu estou diante de um homem que é o reflexo de escolhas certas, de caminhos que ele mesmo percorreu, porque ele decidiu percorrer. E não porque mostraram e apontaram para ele. Exatamente. E não porque ele teve um referencial perfeito. Ele decidiu. O que você acha que foi a sua salvação, entre aspas, para que você, me perdoe dizer, desse em alguma coisa? Porque muitos vivem metade do que você viveu e estão na rua. São criminosos. Estão passando... Eu não sei nem dizer o tanto de defraude que essas pessoas estão por aí cometendo. Uhum. E usam como desculpa o sofrimento da infância. Aliás, a maioria deles usam. Qual que é esse mistério aí? O que você pensa que aconteceu com você? Por que a sua história tinha tudo para dar errado? Sem espiritualizar, assim... Entendo. O que aconteceu dentro de você que te tornou um pastor tão respeitado e ungido hoje? Com as músicas que você tem? Olha, a primeira coisa é que, vendo o modelo que estava se construindo na minha vida, eu tinha uma decisão muito clara de que eu não queria viver aquilo. Vou dizer para você que os traços, a trajetória fica muito mais difícil, independente se você decide acertar. É muito mais difícil, você erra no percurso, você falha em muitas escolhas, você tropeça em muitas coisas, você acaba procurando em pessoas aquilo que deveria estar em você. Então, todo esse processo a gente passa e eu acho que não há como fugir disso. Eu tenho certeza. Não é uma mágica. E aí a gente demorou mais para viver a vida que a gente deveria ter começado a viver mais cedo. E aí o que acontece? Mas no meio disso, assim, esse modelo de família eu não queria ter. Aí me fez cometer um erro, né? Tipo assim, eu nunca vou ser igual a esse homem. Exatamente. Isso é uma Era coisa uma certeza. Era uma certeza. Mas também, na outra ponta, por você não ter a experiência, o pai apontando o caminho, porque se a gente lê a Bíblia, né? A Bíblia... Você percebe que lá, principalmente no Velho Testamento, todo mundo que é importante tinha assim, fulano, filho de ciclano. Paternidade é algo muito profundo. E eu descobri uma coisa muito forte, um pouco mais velho, e isso eu me agarro muito. Eu até tatuei no meu peito essa palavra. Eu descobri o significado de Abba, mas não o significado da palavra em si. Eu descobri que a Bíblia... Existia um pai que era El Shaddai. E eu acho que quando Deus encontrava um homem, um filho, uma família estruturada, ele era o El Shaddai daquela família, o Deus pai daquela família, o protetor, o cuidador. Mas algumas pessoas, como José, como Davi, ele era Abba, o papaizinho. Porque ele é um Deus que na sua justiça, ele precisa equilibrar algumas coisas. Então, se alguém tem uma boa família, uma boa estrutura, vai ter um El Shaddai, ele não vai ficar longe. Mas tem gente que precisa de um Abba. Talvez o nosso caso. Um Deus mais perto. Um Deus que cuida um pouco mais por conta da ausência que a gente teve. Porque eu creio que a graça de Deus, a palavra que eu sempre uso, ela é equidade. Deus não dá porções iguais para todo mundo. Deus dá porções necessárias para nivelar. Únicas. Alguns, para chegar aqui, precisam de pouca coisa. Nem a gente trata todos os filhos iguais. Não consegue. Então Deus dá a porção necessária para nivelar.
Porque se ele der porção igual, quem está em desvantagem vai continuar desnivelado. Então quem está em desvantagem de pai, ele é Abba. Quem tem um bom pai, glória a Deus, por isso ele é o Shaddai. Elohim, né? Ele é o Deus Elohim, desculpa, eu usei a palavra errada. Então, eu muito assim, forte um pouco jovem ainda, eu descobri isso. E aí eu comecei a perceber nos detalhes, à medida que eu fui amadurecendo. Fui percebendo nos detalhes como Deus estava presente na minha Cuidado dor. especial, né? Então, eu não acredito, ou pelo menos não quero acreditar, que havia um plano de Deus que eu vivesse essas experiências. Não. Mas à medida que as experiências foram acontecendo, Deus criava um escape. Uma trajetória alternativa. E olha que interessante, eu saí da escola da 4ª para a 5ª série por conta de uma família que me dirigiu Logo mal. você, compositor, hein? É isso que eu ia chegar. Tinha Agora um sonho, que eu pensei aqui. tinha o sonho de ser médico. Eu tinha essa coisa na minha cabeça. Mas aí o que acontece? Eu fiz supletivo, consegui recuperar os estudos, fiz o Enem, passei, fiz ProUni, aí a faculdade era longe, eu não tinha dinheiro para pagar, para poder fazer. Mas mesmo que eu tivesse conseguido fazer o médico que eu gostaria de ser, eu não poderia ser com os estudos que eu tive. Há uma ausência pedagógica, eu tinha lá o diploma, né? Mas eu não tinha a base pedagógica necessária para isso, para conseguir fazer uma faculdade de medicina, pesadíssima. Muito ok. Hoje, quando eu olho, eu fico pensando, poxa, realmente como faz sentido quando Deus diz os meus caminhos não são os seus e como os seus caminhos são baixos, como o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos são muito maiores que os seus. Aí eu penso hoje, 41 anos, se eu tivesse me formado em medicina, tivesse sido bom médico, feito uma especialização, eu teria ajudado centenas de pessoas. Como compositor, eu já somei assim, só de views no YouTube, entre as composições que eu interpreto e as que outros cantores interpretam. Eu fiz uma somatória recentemente, tem mais de 1 bi de acesso. 1 bilhão Mais de de 1 bi. acessos. Nas suas músicas como nunca compositor. como médico eu poderia ajudar mais de 1 bi de pessoas. 1 bilhão de pessoas. E não deixa de ser um tratamento. Peraí, então, vamos dar uns exemplos para a galera saber? Vamos. A música, vamos falar de a menos conhecida, mas que também é conhecida. Depois, a última é a que eu gosto, né? Que Tá, é a que... perfeito. Mas dá uma palhinha só daquela que é, tipo, a terceira mais conhecida, Tá, assim. vamos lá. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Tá vendo? Aleluia, glória a Deus. Essa música o senhor compôs? Compôs e canto, né? Porque assim, a minha história, ela começou em 1999, eu comecei a escrever. A gente que é pastor não consegue perder o respeito, né? Engraçado, eu não consigo te chamar de você, Não, eu já tentei chamar mas de pode você, me chamar senhor. de você e Lucas. Eu não... Essa música foi, assim, uma das que o pessoal mais conhece. Foi a primeira música que me apresentou para o Brasil, assim, como cantor. Porque olha só o que aconteceu. Foi em que ano? Foi 2015. Olha que interessante. Em 1999 eu começo a escrever. E aí eu vou escrevendo e 2006 eu vou tentar resumir, tá? 2006 eu tô passando uma tribulação absurda. Tô sentado, pego um DVD e eu ouço uma pregação de 2004 do pastor Marco Feliciano chamado Dia da Aprovação. Tô assistindo o DVD, lágrimas saindo até pela nuca. E tô chorando, e aí no meio da pregação ele dá um grito, ele fala, pelo amor de Deus, não se desespere, vai passar. Aquilo entrou na minha alma, assim, que nem uma flecha. Peguei meu violão e comecei. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Escrevi essa canção. Ai, Senhor. Alguns anos depois, Gerson Rufino gravou, o Brasil inteiro cantou. Uau. 2011. Essa música é demais. Essa música é impressionante. E ela é de 2006. 2011. Tem 20 anos. 20 anos e ela ainda toca muito. Olha que coisa linda. 2009 conheci um amigo, um produtor musical.
ele viu minhas músicas, aí ele quis guardar no estúdio a música e ele estava produzindo o Regis Danese na época. Aí Regis Danese falou, gravou Tu Podes, que também estourou em 2011. Primeiro Festival Promessa da Globo, tocou essa música, meu nome apareceu no cantinho, eu lembrei das promessas de Deus. Eu vou te levar pelos 4 cantos. Sabe aquela profecia? Assim te diz o Senhor. Aleluia, Eu vou muito te levar, bom, né? te prepara que eu vou te levar para os 4 cantos desse mundo para ser a minha voz. É quando eu vi, transmitido pela Globo, nacional, internacional, não era eu cantando, mas eu escrevia que eu disse, Senhor, tá cumprido, tá tudo certo. Que coisa, tá lindo. E aí Regis gravou e eu tive que me relacionar com a gravadora na época para isso. Aí eu fiz um CD demonstrativo com 5 músicas. Mostrei pro Regis, o Regis me ligou. E aí ele falou assim, Lucas, sabe, Deus falou comigo, rapaz, eu tenho que gravar você. Olha. E aí rapaz, isso é muito sério. E aí eu não quis responder na hora. E aí eu disse pra ele, olha, eu vou orar 10 dias. Me deixa orar 10 dias. É uma decisão muito séria. E aí eu fui orar 10 dias, sozinho, em silêncio, não contei pra ninguém. Entre esses 10 dias, a gravadora tinha me pedido pra mandar música pra ela, a MK Music. Mandei o CD demonstrativo pra ela. Lá pelo 7º, 8º dia, a Aline Barros marcou uma reunião pra mostrar o repertório pra Dona Ivelise de Oliveira. Colocaram a mesa, colocaram o CDzinho, toca a primeira música, ela fala, essa aqui é a música que eu gostaria que fosse a música de trabalho. Aí começa. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Tava com a minha voz. Dona Ivelise, para. Chamou a Alessandra. Alessandra, quem que é o dono dessa voz? Ela, vou ligar pro compositor e perguntar. E me ligou, o telefone toca. E ela perguntou, Lucas, quem tá cantando essa música? Eu falei, sou eu. Ela falou, então peraí. Passou o telefone para Dona Ivelise. Dona Ivelise falou, olha, eu sou presbiteriana, não sou muito dessa onda... Do reteté? Do reteté. Mas eu ouvi a voz de Deus me dizendo que eu tenho que gravar você. O que o Regis ia fazer? Ele ia apresentar para a gravadora que ele estava, que era a MK Music. MK Music. Deus falou, peraí, eu vou deixar claro que o ABBA... Que não é o Regis Danese que vai fazer, não é. Sou eu. Entrou no meio do caminho antes que chegasse ao 10º dia, marca uma reunião, leva um CD, ouve a minha voz e eu ganho um presente que mais do que a Aline Barros, que era alguém que eu admiro muito. Muito. Escolher minha música, aí então a Dona Ivelise me chama para gravar. E foi aí que surgiu o Pastor Lucas. E aí eu tô aqui hoje nesse podcast. Então Deus traçou uma linha que eu tô assim num universo que não era para eu estar, vivendo uma vida que não era para eu viver, conversando com pessoas que não era para eu conversar, trocando experiências que não era para eu trocar. Mas Deus é lindo. É muita graça, né? E ele trabalha com os improváveis. E é nisso que eu digo que Deus ele tem uma... A Bíblia fala muito sobre a orfandade, que ele é pai dos órfãos. Então, olha essa palavra. E do estrangeiro, né? E do estrangeiro. Ele é pai do órfão. O órfão que não tem um pai terreno, ele tem um presente que um filho que tem uma boa estrutura não tem, que é ter o Abba. Sim. Ele pessoalmente assume essa posição de pai. Sim. Não só na letra ou no espírito, mas no cotidiano da vida. Sim. Ele vem trabalhando e ele vem te guiando, ele vai te puxando e você vai errando e vai tomando decisões e fracassa aqui, fracassa ali, mas ele está sempre lá para te fazer encontrar o caminho. Sim. E eu acho que quando você entende isso e você, mesmo que você vá passando pelos processos da vida, ponto. Você vai eu vou fazer uma pergunta assim. Da onde surgiu? A gente já sabe da onde, porque veio do Senhor, do coração do Pai. Mas o pintor do mundo. Porque eu vou te pedir para dar uma palhinha. E, queridos, essa é a música, o louvor que resume a minha história. Nos últimos, provavelmente, 6 meses, 5 meses, pelo menos, em Orlando, na Flórida. Não tem um dia que eu não filmo alguma coisa da onde eu vivo, pelo menos por 3, 4 minutos, e coloco esse louvor. Ele, de verdade, carrega uma presença muito doce do Senhor. Deus é muito bom. E é incrível saber que saiu do seu coração, da sua mente, através daquilo que você carrega como
essa vida com Deus que transparece naquilo que você executa. Porque, como eu disse, a unção realmente não dá para se fabricar. Não fabrica. Ou você tem, ou você não tem. Ainda existem aqueles que forjam ela de alguma forma, mas nós que caminhamos com o Senhor e a gente conhece que é realmente mergulhar e não só ficar, né, de maneira muito rasa, a gente sabe quando está mergulhado no Senhor num louvor. E não foi uma pessoa que me falou, não foram 10, foram centenas de pessoas falando que estavam muito empolgados para me te receber hoje. Poxa. Por causa do louvor Pintor do Mundo. Nos Estados Unidos mesmo, tenho várias mulheres da minha igreja, brasileiras que frequentam a igreja americana e que são simplesmente apaixonadas pela música e são ministradas pela música e conhecem mais profundo o Senhor devido ao louvor que saiu do teu coração. Então, eu queria te pedir para dar uma palhinha e me contar a história dessa música. Vamos lá, vou cantar um pedacinho dela, então. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a nossa história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Aleluia! Ah, olha, eu acho que é o maior presente da minha vida essa música. Essa música... E ela surgiu de uma forma Pega um muito... lencinho aí, produção. Ô, Cláudio, tem que ser uma caixa hoje. Essa música, assim, ela chegou na minha vida, eu tava... E é de um jeito interessante. É muito mais bonito a ideia como Deus me inspirou a fazer ela. Mas eu tava numa promoção da rádio. O ouvinte ia ganhar um passeio de helicóptero comigo. E era o meu primeiro passeio de helicóptero também, no Rio de Janeiro. Eu tava empolgadérrimo. E teve uma hora que nós passamos numa região e eu vi a seguinte cena. Tinha uma rocha acinzentada, com os verdes espalhados, aquela areia amarelinha e aquele mar que não era nem verde nem azul. E essa cena fotografou. Quando eu vi aquilo, eu falei, quem pintou o mundo? Aí o passeio de helicóptero foi interrompido naquela hora. Aquilo pegou meu coração de um jeito tão gigante assim que eu não consegui me conter. Abri meu bloco de notas e comecei a pensar, quem pintou o mundo? Aí eu lembrei daqueles desenhos de criança. Sempre faz uma ilhazinha, o riozinho, uma florzinha. Sim. E o sol. E o sol. Eu falei, quem escolheu a cor? Cara, Deus escolheu a cor de cada coisa. E olha como ele é incrível, porque assim, ao mesmo tempo que ele se preocupou em escolher a cor de algo tão grandioso como o sol, ele também escolheu a cor de algo tão singelo como uma flor, que é pequenininha. Aí, quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. E aí eu falei, eu vou perguntar isso de novo, né? Quem pintou o mundo? E aí lembrei de paleta de cores. Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Nesse momento, eu falei, meu Deus do céu, isso não está parecendo hino. Isso está parecendo mais uma música ecológica. Falta alguma coisa aqui. Aí o Senhor me trouxe à mente a ideia de exposição de quadros. E aí naquela hora, é como se o Espírito Santo estivesse dizendo para mim assim, falou, você sabe o que faz um quadro ser valioso? Não é a tinta, não é o desenho, não é o pincel. Quem faz o quadro ser valioso é quem assina. Se o autor é famoso, o quadro pode até não ser lindo, como algumas pinturas abstratas que a gente vê por aí, mas o quadro é caro. Aliás, tem alguns que são feios, São feios, mas é caro porque o pintor é importante. É o autor. E aí Deus falou, é mais ou menos assim. Você é uma obra. E de todas as obras que tem no mundo, o Sol, as 7 maravilhas do mundo, as pirâmides do Egito, a Torre Eiffel, de todas essas belezas, nenhuma delas eu paguei preço de sangue. Uau. Você é a obra mais valiosa que eu tenho. E toda obra que ele começa exatamente preto e branco, um rascunho, e ela vai tomando forma, e ele vai colorindo, e ele vai trazendo cor, e no final da obra ele assina. E foi aí que veio o refrão.
o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Aleluia. Ela não tinha cor. E aí a cruz, que é o ponto central da vida de todo ser humano, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura, Nossa, aí eu tô revelo o arrepiada. pintor. E na assinatura está escrito Deus. Bom, foi assim, gravei. Senti que tinha uma pureza nessa música. Mostrei para dona Evelise, eu disse, eu quero muito gravar ela. E eu queria registrar o momento que meu filho mais novo... Gravei no finalzinho ele cantando o último refrão. Não imaginava que Deus ia invadir o mundo das crianças com essa música. E essa música tomou uma proporção tão gigantesca. Ela ultrapassou a barreira religiosa. Ela foi para projeto escolar. Ela foi para presídio. Ela foi para chá de bebê, chá revelação, casamento, festinha de criança. E ela marcou a minha vida de uma forma... Hoje, todo show, todo culto que eu vou, ele é cercado de crianças que cantam comigo. A música já tem quase 10 anos. Crianças que cantaram, que já são jovens, já passaram. Agora tem uma geração nova de crianças que continua cantando. E isso, pra mim, não tem preço. Tipo, em qual momento você percebeu que essa canção realmente estava mudando vidas? Que ultrapassou o âmbito pessoal, sabe? Entrou em algo muito direcionado a vidas, a pessoas, porque não envelhece. Não envelhece. São 10 anos e continua. E me alcançou lá nos Estados Unidos. Então, qual o momento que você teve consciência? Logo no princípio? Ou há poucos anos atrás? Não muito no começo, mas ela aconteceu muito rápido, né? Ela aconteceu muito rápido. Eu comecei a ver muitos artistas postavam essa música, mas não tinha identificação de quem era o cantor, mas eu comecei a ver hashtag de pintor do mundo. E comecei a ver como ela foi tomando expansão, comecei a ver gente com festinha de aniversário. Então, assim, acho que no segundo ano dela, eu percebi que ela era muito grande. Senti que ela era muito grande. Só que eu achei que ela tinha chegado no ápice ali com 2 anos, né? Mas ela não parou. Tempos depois, um cantor muito famoso no mundo secular sertanejo, que é o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, Isso. gravou essa música com o Enzo Rabelo, que é o filho dele. Isso. E a música deu outro... Pum! O que você sentiu? Não, primeiro que eu me senti honrado, que eu sou um mineiro, então Tem que todo ser, mineiro né? gosta de um sertanejo. Sempre. E a voz dele é absurdamente incrível, não tem como... Não tem como... Ele não, é... A verdade mesmo, é que poucas vozes no Brasil têm, assim, como equiparar com a voz dele. Não, tem que respeitar. Na minha opinião, né? Na minha também. Opinião, tem que respeitar. Eu não sou muito técnica. Tem que respeitar a voz dele, que é única, singular. Ele fez, né? Canta muito. Aí me senti muito honrado e percebi que a música... Já chegou a conversar com ele, não? Só nessa época, que um amigo em comum, que é o Marquinhos Malaquias, que foi quem mostrou para ele... Intermediou, né? Que o Marquinhos estava naquela época passando por um processo de conversão, uma luta muito grande também. E é incrível como a música vai chegando na vida das pessoas, no time certo. E assim, é interessante porque as minhas músicas, todas elas, eu só tenho uma música que eu escrevi para depois viver. Todas eu vivi para escrever. Se você observar minhas composições, são músicas sangrentas, né? Eu percebi que as suas músicas, elas sempre parecem muito ligadas à identidade, a propósito. É intencional isso? Eu não sei se é intencional, é natural. Eu não escrevo música por transpiração, só por inspiração. É aquela coisa que acontece. Porque tem, né, o compositor profissional que, tipo assim, no sentido de que ele é bem mecânico. Ele senta e faz. E faz, Mas existe o compositor que eu acho que é bem... É o meu caso. Você que vai fluindo no espírito. Isso. E aí aquele negócio aparece. É isso? É isso. Eu fico ali... Todas as músicas que aconteceram na minha carreira, na minha trajetória, elas foram assim. Elas foram saindo de maneira natural da minha história. Como se eu fosse aquela azeitona que, à medida que Deus espreme, sai um azeite. Qual a música... Ai, desculpa. Não, pode falar. Qual a música que veio de um processo de dor, por exemplo? Todas. Mas, por exemplo, tem uma que aconteceu recentemente, e ela tem uma história muito profunda. Eu contei detalhes dela, só em um podcast até hoje.
Mas eu passei um processo... Então vai ter que contar aqui também. Eu passei um processo muito doloroso há 6 anos atrás. Então, eu passei por uma ruptura conjugal, passei por uma exposição absurda na internet. Eu sei o que é isso. Passei muita vergonha. Decidi passar em silêncio. Eu também. Eu sempre criei que o justo não se justifica, ele é justificado. Fui cancelado por todos os meus amigos. Pessoas que eram importantes para mim me colocaram num isolamento. Teve uma narrativa com muitas inverdades e eu me mantive em silêncio. No meio disso, Deus me apresentou. Você está dizendo que passou pelo divórcio. Passei pelo divórcio. E aí, isso em 2020. 2020. E aí, você ficou sozinho. Tipo isso. Cancelado por todos. Todos. Amigos que eu me comunicava com frequência. Houve um silêncio absurdo, assim. É uma sensação... Nossa, isso dói demais. E aprendi muito, inclusive, sobre isso. Porque eu tive 2 amigos que ficaram comigo. E eu tinha muitos. Hoje, para mim, é muito claro aquela relação de troca de um amigo. Para mim, hoje é muito, muito claro, assim, o que é uma amizade de verdade. Que é colega, parceiro de trabalho e tudo isso mais. Aí. E hoje eu sei distinguir com mais clareza isso. E aí, assim, num tempo não muito longo, eu conheci uma pessoa absurdamente incrível. E ela foi, assim, a minha estrutura no meio disso. E eu infelizmente... Eu casei muito cedo, eu casei com 18 anos, naquela busca de construir família. Muito jovem. Mas eu meio que, eu acho que talvez por conta, eu disse os processos, talvez até por causa a marca, dos traumas. Não, com certeza por isso, mas eu acabei encontrando uma vertente feminina do meu padrasto. Era um casamento de tons altos, de um pouco de agressividade. Então aquilo que já era um problema para mim, ele perdurou e infelizmente eu não tive a maturidade, nem eu e nem ela, pra gente administrar isso. E foi só causando dores. E aí tem a igreja que nesse momento teve um peso, porque ser um divorciado dentro do evangelho é algo que... Até hoje as pessoas não conseguem lidar com isso. É muito difícil, né? Mas eu creio que Deus sabe o que é aliança e o que não é aliança. Sabe. E Deus não tem cartório no céu. E quando não existe postura de aliança, eu creio que para Deus não é aliança. Verdade. Né? Porque a Bíblia diz, né? Que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Mas é aquilo que Deus uniu. Exato. Existem coisas que são nós que fazemos. São escolhas. Assim, eu digo que é um assunto muito complexo. Não é, e nem a gente deve tratar o divórcio como uma questão... Não, totalmente contra. Sou totalmente contra. Eu também. Eu e Tata, nós somos... Não deve ser regra. Não. É exceção. E uma exceção de último Mas e último caso. exceção que... Sim. Muitas vezes é necessária. Eu falo, olha, Jesus, o caráter de Jesus era tão bonito que toda vez que Jesus toca em assuntos complicados, como o sábado, o dízimo, o divórcio, ele nunca está pregando. Você já percebeu isso? Ele está sempre respondendo um religioso. Porque quando Jesus encontra aquela mulher... Aí deu um corte, hein? Pois é. Olha, você pode repetir, pastor? Posso. Toda vez que Jesus... está tocando em um assunto polêmico, complicado ou delicado, como sábado, dízimo, divórcio, ele nunca está pregando. Nunca era sua mensagem. Ele estava sempre respondendo a pergunta de um religioso. João 4, Jesus encontra uma mulher que não era uma prostituta. Ela passou por 5 casamentos e estava em um 6º casamento ruim. E Jesus tinha o lugar certo e a pessoa certa para abordar o assunto do divórcio. E ele não tocou nesse assunto. E o mais bonito, tem uma ordem do assunto. Na ordem do assunto, ele não trata primeiro o pecado dela, para depois oferecer água viva. Primeiro ele oferece água viva, se revela e, por último, ele trata o problema dela. A igreja, muitas vezes, eu não posso generalizar, mas muitas vezes faz o processo ao inverso. Eles primeiro querem excluir o seu problema para depois te apresentar Cristo. E isso é um motivo que eu acho que afasta muita gente, tá?
Está tendo um êxodo muito grande de dentro das igrejas, das religiões, Sim. porque nós paramos de apresentar Cristo. Paramos. A gente está apresentando tanta coisa, alta performance, prosperidade, e nós paramos de apresentar Cristo. Coaching, tudo, né? E só existe liberdade quando você se conhece a verdade. E a verdade é uma pessoa, não é uma ideia. Aleluia. Então, assim, quem já passou por esse processo vai saber bem o que eu estou dizendo. E nunca é fácil, nunca é simples. Todo mundo se machuca, todo mundo se fere. E eu passei esse momento de Traz dor. Dores que muito, você... muito. Porque eu falo, né, pastor? Ninguém em sã consciência vive o sonho do casamento e diz, eu vou me casar para um dia separar. Ninguém. O sonho, o ideal, o projeto, o plano, o traço... É o para sempre. É viver até que a morte os separe. Esse é o plano. Né? Mas, infelizmente, não depende de uma pessoa só. Não. E, infelizmente, muitas vezes, nós também não alcançamos o nível de maturidade necessário para o momento propício para contornar os percalços do caminho. É difícil. Eu só quero deixar uma palavra. De repente alguém está vendo a gente, passou pelo divórcio e tem essa sensação que perdeu o céu. Eu preciso lembrar essa pessoa de João 4. Eu preciso lembrar essas pessoas que, assim, as pessoas que Jesus falou, que salvou verbalmente, eram sempre pessoas excluídas pela sociedade. Sim. O ladrão da cruz é um. A mulher dos 6 casamentos é outro. A mulher do fluxo de sangue que estava há 15 anos excluída pela igreja. E olha que isso aqui é poderoso. Jairo era o chefe da igreja. A igreja tinha uma lei. Sim. Não era a maldade dele, mas a igreja tinha uma lei. E quem tinha fluxo tinha que ser excluído. Então ela estava há 15 anos sem abraço, há 15 anos sem convivência, há 15 anos sem participar do culto, há 15 anos sem cantar, há 15 anos sem ouvir uma palavra, porque era a lei. Jairo pede para Jesus ir visitar a casa dele. Olha que coisa interessante. E Jairo era o chefe daquela sinagoga. Sim. Aquela sinagoga, o chefe daquela sinagoga que excluiu aquela menina no dia em que a sua filha nasceu, teve que ver Jesus parar, dizer, Jairo, espera o seu milagre, porque eu vou restituir de volta quem você destituiu. A lei que destituiu, a sinagoga que destituiu. Será que alguém pode entender que isso aqui é muito forte? Jesus vem para cuidar de quem nós não estamos cuidando. É o Abba. Ele vem para restaurar quem nós estamos isolando e ferindo. É o equilíbrio da graça, é isso. Que revelação. Vou pregar sobre isso, pastor. Pregue sobre isso. Me permita, porque por isso é uma que eu revelação acredito, muito Por isso muito que eu acredito que Jairo tem que esperar. Para você ver, Jairo, como que é que se faz. Não é? Eu achei muito bonito esses dias a série que o pastor Marco Feliciano começou a fazer, inédita, sobre divórcio. Porque ele foi uma das pessoas que disse para mim, a vida após o divórcio, pastora, levanta. Eu ordeno, levanta. E quando ele disse a terceira vez, pastora, levanta, anda, caminhe. Isso me deu tanta força, porque você olha para aquele homem tão ungido, tão usado por Deus, e você percebe que a vida depois de tudo, depois que você pensa que acabou tudo, a vida. E as pessoas confundem muito e elas acham que você está defendendo a prática. Não. Nós não estamos. Nós somos absolutamente contra o divórcio. Divórcio é o ápice da tristeza, machuca, da morte. Você perder uma pessoa em vida é pior do que você perder a pessoa se ela morrer. Porque você amou demais aquela pessoa e você ter que viver o resto da vida sem tê-la mais. Sim. E principalmente com todas as dores que foram sendo causadas durante o colapso. Sim. Fora a culpa que o inimigo joga, a dor, a vergonha familiar, porque isso inclui pai, mãe, os convidados do casamento, os filhos, se tem filhos juntos. É tanta dor. Como alguém sem consciência vai ser a favor de algo tão desgraçado? É verdade. Mas a gente precisa entender que muitas vezes o Senhor, Ele estabeleceu coisas que não são tão agradáveis de se viver. E Ele permite que vivamos para nos ensinar e nos fazer crescer. Para a glória dEle. Perguntaram para ele, essa pessoa está doente.
Por quê? Pecou o seu pai? Ou... entende? As pessoas ficam assim, questionando muitas coisas, tentando racionalizar Deus, tentando entender por que aconteceu, o que será que aquele pastor, aquela pastora fez para viver o que ela viveu. Você viu ela terminou o casamento ou ele terminou o casamento? Eu vivi isso na minha história. Então, o senhor viveu isso na sua história também. E a gente diz, querido, só quem vive entende o quão doloroso é e o quanto nós gostaríamos jamais ter passado. Essa que é a realidade. Mas nós entendemos que nós temos um Deus que é Anastásia. Ele ressuscita sonhos, né? Ele pega o pranto e faz transformar em gozo de alegria, em riso. Então, assim... Ai, empolguei, desculpa, estou falando muito, mas eu só queria dizer que, pastor, abrir a sua história, ainda que não foi necessário, e não tivemos nenhum papo aqui sobre isso, viemos de verdade. Tivemos alguma coisa combinada, não, pastor? Não falamos nem... A única coisa que nós dissemos foi, deixa Deus te usar. Fale aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E eu acredito que até o próprio pastor Marco Feliciano sentiu no coração uma sociedade que precisa de orientação, porque a igreja está muito despreparada. Por isso que ela está perdendo tantos filhos e perdendo tanto para as doutrinas satânicas do mundo. Porque as pessoas não estão encontrando respostas na igreja. Tá bom, eu vivi isso, e aí? Acabou para mim? Eu não tenho esperança mais? Eu não vou mais para o céu? Tá, mesmo que eu for para o céu, será que um dia o Senhor ainda pode usar a minha vida para alguma coisa? Será que eu sou útil de alguma maneira? É aquilo que a gente fala em inglês, né? Eu me sinto useless. Tipo, você não tem utilidade mais. As pessoas colocam estigma hoje no divorciado como alguém que não tem utilidade mais. O que é uma mentira. Porque nós entendemos que existe um Deus que não tem problema com a morte. E a morte é a morte de qualquer coisa. Até a morte de um casamento. Porque Ele é o Deus da ressurreição. Ele é. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Que ninguém que vive em sofrimento, eu falo até, por exemplo, do homossexual. Homossexual, de verdade, muito poucos são aqueles que escolhem de verdade por sem vergonhice ser um homossexual. A maioria deles tem feridas de alma profundas, problemas com paternidade, problemas com um lar corrupto, problemas de dores tão profundas que de alguma maneira foi se refletir na escolha da sexualidade dele. Então, quer dizer, vamos acolher ao invés de tentar julgar em primeiro lugar. Eu acho, Renata, que o problema está na mensagem. Veja, Jesus não pregava sobre o pecado, ele pregava sobre o arrependimento. Ele não gastava tempo para falar do veneno, ele só gastava tempo para apresentar o antídoto. Aí as pessoas falam, não, mas João Batista, e eu queria muito convidar as pessoas a lerem o texto. Quando João Batista prega a raça de víbora, ele não está pregando uma mensagem para as pessoas. Ele está pregando para os fariseus e religiosos. Se você observar nos textos de Jesus, nas parábolas de Jesus, sempre quem fica do lado de fora da porta é sempre um crente, nunca um pecador. É incrível. Porque veja, a nossa mensagem, a nossa ideia de que falando sobre o certo e o errado, a gente vai sarar as pessoas. E a cura do pecado nunca foi sobre não é a informação que cura as pessoas do pecado, o que liberta as pessoas do pecado. O que liberta do pecado é o sangue do Cordeiro. Quanto mais nós apresentarmos Jesus às pessoas, quanto mais nós revelarmos o amor de Deus às pessoas, mais essa possibilidade de transformação. Eu quero saber qual crente deixou de pecar por causa de informação. Porque, veja, deixar de pecar na frente do pastor por causa de uma doutrina, sim, as pessoas fazem isso. Aí o problema é quando a gente está sozinho. Como que a gente realmente se liberta do pecado? Só pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Não há outra forma, não há outra forma de ser remido. Não há outra forma de ser transformado. Não dá para você, sendo de carne e osso, resolver um problema que é espiritual. Só pode ser resolvido no Espírito. O Espírito Santo é aquele que baliza. Sabe por que a palavra é uma faca, uma espada de 2 gumes? Porque, veja, uma espada de 2 gumes, ela não tem lugar para pegar. Não pode ser manuseada por homens. Aleluia. A palavra que transforma não é essa que a gente manuseia.
É a palavra do Espírito, é aquela que entra na alma da gente É e ela difere, o poder, ela difere o certo do errado e ela vai construindo isso. Porque salvação é imediata, mas santificação é processual. É verdade. Então o problema não é a igreja, o problema é a mensagem. O problema é que a gente precisa entender que o evangelho, ele é sobre uma boa notícia. Quem quiser, quem não quiser, tá tudo bem. É uma escolha. Mas é uma boa notícia. Sim. É sempre uma boa notícia. Eu divorciei, o evangelho tem uma boa notícia. Eu adulterei, o evangelho tem uma boa notícia. Eu assassinei alguém, o evangelho tem uma boa notícia. Eu me prostituí, o evangelho tem uma boa notícia. Eu passei a minha vida inteira fazendo tudo errado, o evangelho tem uma boa notícia. Jesus nunca foi coveiro. Jesus nunca enterrou ninguém, nunca matou ninguém, ele nunca, Uau. entende? A gente precisa distinguir isso, a gente precisa entender que o evangelho é sobre isso. Agora, o comportamento humano, o errado e o certo, os que vão falhar e não vão falhar, nós não vamos conseguir mudar ninguém com a informação. Verdade. Veja, eu sempre falo isso. As 12 tribos de Israel, era para eu contar de composição, né? E a gente está pregando. As 12 tribos de Israel, elas representam a igreja, né? O povo de Deus do Velho Testamento. Isso. Se você observar, eles tinham uma pedra que eles sabem que foi escrita pelo dedo do próprio Deus. Meu Deus. Era um negócio visível. E aí, por exemplo, no primeiro mandamento que ele escreve, não amarás ao Senhor, entendeu? Mas não farás para ti imagem de escultura. Quando Moisés desce com a pedra, o que o povo estava fazendo? Um bezerro. Um bezerro de ouro. Quantas vezes Israel entrou em adultério? Quantas vezes Israel idolatrou outros deuses, tendo a tábua da lei? Jesus aparece, levanta 12 discípulos que simbolizam a igreja da nova aliança. Sim. Nunca deu para eles uma folhinha com uma lista de regra. Quantas vezes teve adultério no meio dos discípulos? Nenhuma. Quantas vezes teve busca por outros deuses? Nenhuma. Então, como que Quando tem tinha a lei escrita era de um jeito. Por que essa distinção é tão poderosa? Porque na nova aliança tem o Espírito. Aleluia. Na velha tem a pedra. Porque o Espírito vivifica, a letra Vivifica, mata. a letra mata. É sobre isso. Nós estamos falando de algo espiritual. Nós não vamos transformar ninguém com informação. Nós não vamos mudar o caráter de ninguém com informação. É no Espírito. É uma guerra espiritual. É por isso que eu, por exemplo, eu não gosto de separar o ser humano por religião. Eu também não. Crente, não crente, ímpio. Para mim tá todo mundo na mesma caixa, dependendo da mesma graça. Yes. Entende? Todo mundo. Então, assim, eu não consigo hoje determinar, eu não tenho a chave. Jesus entregou pra gente a chave do reino, não a chave do céu. Apocalipse diz que ele tem a chave que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Está na mão dele. A gente tem a chave do reino para ativar coisas. Então, o problema é que tem muita gente achando que tem a chave do céu. Fulano entra, ciclano não entra. Uau. Fulano não vai, ciclano vai. Porque as pessoas olham um comportamento momentâneo. Deus conhece uma história completa. Ele não vê como o homem vê. Não vê como o homem vê. É aí que tá. É isso que as pessoas ficam às vezes falando tanto de Davi, né? Cara, como que pode, depois de tudo, cara, o Davi ser o homem segundo o coração de Deus? É exatamente por isso. É porque ele teve momentos que ele falhou feio como ser humano. Mas o coração dele sempre se voltou ao antídoto. Então, eu acho que o fator é esse. As pessoas querem fazer as mudanças necessárias na vida da outra, de acordo com aquilo que elas pensam que deve ser mudado, na força do braço, né? Elas não permitem Deus ser Deus. Elas não permitem o tempo necessário, porque cada um tem o seu tempo necessário com Deus. Tem. As pessoas, elas têm costume de dizer, mas Deus trata todo mundo igual, por que o fulano já converteu e o outro está lá se drogando ainda? Gente, igual antigamente, era fama dizer, os pais falavam muito isso, né? Aqui em casa, eu não sei por que o fulano revoltou, eu trato todo mundo igual. Todo mundo igual. Aí eu lembro que um dia eu, aconselhando uma mãe no escritório pastoral, eu disse assim, esse é o problema. A senhora não podia tratar todo filho igual. Porque nem Deus nos trata igual. Por isso que ele te fez, dá uma olhada no seu dedo. Sim. É igual ao meu? Isso quer dizer que eu sou diferente da senhora.
Quer dizer que as minhas necessidades são diferentes, a forma que eu penso é diferente, a forma que eu opero é diferente, a forma que eu ajo é diferente. Verdade. Cada filho da senhora é de um jeito. Vai ter filho que vai tolerar a senhora dar uma palmada. Vai ter filho que a senhora dar uma palmada, nunca mais a senhora ganha o coração dele. Por isso que é tão necessário para a gente ter o discernimento de espírito, ser um pai e uma mãe de oração. Porque se você tratar todos os seus filhos iguais, você vai destruir, certamente, pelo menos 50% deles. As suas chances de acertar são mínimas. Verdade. E a gente aprende isso com Deus, como ele. Até na parábola, né, dos trabalhadores. Ele começou a remunerar igual. Mas uns ele permitiu que trabalhasse o dia todo. Outros ele deu a mesma quantidade e permitiu que trabalhasse só um cadinho. Ele é assim, um Deus de coisas únicas, específicas. Se o Deus de toda a terra, o maior pintor do mundo, pintou tudo isso, ele não saberia especificamente como cuidar de cada filho? Ele sabe Então, distinguir. quem somos nós para julgar o processo de Deus na vida de cada um? Não tem como. Não tem como. E isso que o senhor falou é tremendo, porque na força do nosso braço, além de tudo, nós estamos ficando cansados, exaustos. Porque vira um jugo muito pesado. Eu vejo pastores carregando jugo de pessoas na igreja. Eu mesma já tomei remédio para depressão na época que estava direto em aconselhamento pastoral, porque você quer fazer tudo o que você pensa que é necessário na vida de um, do outro. Gente, mas e o fulano? E o ciclano? E o beltrano? Quando, na verdade, ele diz que o jugo dele é leve, suave e que eu só preciso fazer o que ele mandou fazer, o resto é com ele. A mão não vai pegar nessa faca de 2 gumes. Não pega. O que vai Se fazer pegar, lá corta. dentro e fazer a divisão entre a alma e o espírito é ele. É ele. E eu nunca tinha ouvido isso, né? E eu acredito que deve ser um processo bem doloroso para você, de vez em quando, ter essas revelações, porque só nessa quase 2 horas, 1 hora e pouco de podcast já... Nós já tinha que ter, né? Não, é isso mesmo, tá no tempo, mas a unção custa, cara. A gente pesada. sabe disso. Tem gente que fala, Jesus pagou o preço, não tem preço nenhum a pagar. Não, existe uma unção que, de verdade, o preço que Jesus pagou era o preço que só ele podia pagar. É para salvação, né? Para a vida aqui, para você Mas para essas carregar, revelações aí que você está falando, tem que ser exprimido. Mas olha... houve algum tempo que você quis desistir? Não houve. Inclusive, dentro dessa história que a gente entrou nesse assunto, porque olha o que aconteceu. Eu Pode soltar. Meu Instagram, Tá forte, né? ele só tinha as seguintes mensagens. Pra mim, você acabou. Não te escuto mais. Tô parando de seguir. Ah, de haters. De- Pessoas Não, te odiando. Pessoas normais. Sim, mas que começaram a te Foi. hostilizar. Eu só tinha mensagem de morte. Só mensagem de assassinato, de reputação e etc, Misericórdia. etc. No meio desse processo, Deus me deu um presente. Que eu falo assim que... Eu já vi muita sessão da tarde, sabe? Tinha aquelas meninas da sessão da tarde que eram divertidas, que eram leves, que eram sorridentes, que brincavam, que eu sempre queria aquilo pra mim. Aí Deus me apresentou a Tata. E a Tata, sabendo tudo que eu estava vivendo, sabendo tudo que eu estava passando, ela decidiu me abraçar. Eu perdi minha sogra agora, semana passada. Minha sogra foi uma mãe que... Ela me recebeu no meu pior momento. Ela nunca me julgou. Sinto muito. Nunca me julgou. Me abraçou como um filho. Me recebeu como um filho. A Tata, a gente até casou rápido, porque a gente é crente, e eu tinha tanta certeza. Eu falei, Tata, eu nunca encontrei ninguém como você. Porque o ambiente que eu vivia, e até dentro da igreja, eu estava muito acostumado. Aqueles casamentos que até quando a pessoa vai fazer um elogio, ela espeta o outro. Eu sei. Sabe como é? Sim. Até quando vai fazer um elogio, ela de alguma maneira critica. Ela não consegue. O que mais tem? Sempre, isso é bom, mas... né? E a Tata era essa mulher de alma leve e também sofrida. Passou por muitas coisas na vida e que conseguiu me ver por dentro. Você conheceu ela onde? Eu conheci ela no sítio do meu sogro. Meu sogro, que não, na época que ele não era sogro, ele doou roupa para eu levar
pra cidade que eu tava, na igreja que eu tava, e eu peguei, levei tudo. E depois de um tempo ele me ligou, aí eu tava já no processo, eu tava já na casa da minha mãe há 4 meses morando com a minha mãe. Ele me ligou pra buscar roupa. Eu falei, Você tinha divorciado e voltou pra casa. falei, olha, e eu que cuidava da minha mãe. É um processo duro. Eu que cuidava da minha mãe, que pagava aluguelzinho dela, que inclusive foi uma coisa que Deus fez também, que meu padrasto sempre falou, músico é coisa de vagabundo, e aí no final da vida ele tem 3 filhos biológicos, e era eu que levava ele pro hospital. Eu que cuidei deles no fim da vida, paguei as coisinhas deles, que levava ele pra lá e pra cá e tal. Foi uma restauração de Deus. Com o dinheiro da música, né? Com o dinheiro da música. E aí, o que acontece? Ele já se foi? Já se foi também. Mas a gente foi em paz. Amém. Isso, no meio dessa trajetória, Deus pôs tudo no lugar. E aí, o que acontece? E aí, ele me chamou pra ir, eu falei que eu não tava bem, expliquei pra ele, falei, então vem tomar um café comigo. E quando eu fui, ela tava lá. Ela tava lá na mesa, uma mesa de madeira que tem no sítio, e aí, quando nós começamos a conversar e ele tocou no assunto, eu abri o assunto, ela me contou a história dela. E ela, 5 anos antes, tinha passado por um processo que ela foi abandonada. Né? De divórcio também? Divórcio. Mas ela foi Olha que ela Deus... foi abandonada com o filho. Chegaram a passar necessidade, ela não queria trazer esse problema para a família. E é uma dor muito grande, assim, porque... eu não vou contar a história dela, porque é dela, então é só ela sabe. Não, ela já vai estar aqui, viu? Tá. Ela pode convidar, que é profunda, sabe? É na nossa agenda. E aí, assim, e aquilo mexeu comigo, e ela é doce. É doce. Ela é doce, ela é calma, ela é serena, ela abraça. Ela, sem me conhecer, ela colocou a mão no meu ombro e falou, calma, isso vai passar. Eu fiquei apaixonado. Tudo que você não tinha antes. Tudo que eu não tinha. Porque você vivia num lar de guerra. Aí, veja, muito rapidamente a gente foi conversando, foi colocando tudo... Quanto tempo? 1 mês? Não, a gente demorou 3 meses pra... Não, 3 meses. Pra tomar a decisão final. Tinha os filhos, tinha tudo, e o mundo tava do avesso. Mas eu abri com ela todas Você as minhas... Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Do primeiro casamento. E ela? A Tata tem o João, que João. virou meu filho. Me chama de pai. E ele é incrível, um garoto, assim, excepcional. Que tem quantos anos? Hoje tem 18. 18 A gente está casado anos. há 5 anos, A gente está casado há 5 anos. Hoje ele tem 18, já tirou a cartinha dele, já. E eu ensinei a maioria das coisas para ele, dirigir, enfim. E a gente... Você construiu um legado... Construí. Onde Deus te deu a chance. Eu fui onde um existiu filho a lacuna. órfão. Eu fui um filho órfão, com um padrasto mau. E aí eu tive a oportunidade de ser padrasto de um filho órfão, de pai vivo, e não ser um padrasto. Ser pai dele. São trocas que é difícil a gente explicar, e eu não... Sabe? Mas assim, foi o que me segurou nesse processo. Que tremendo. E aí a gente ali firme, em silêncio, e decidindo seguir em frente. Vivemos muito, enquanto estava o mundo explodindo e todo mundo... Eu, em 5 anos, eu visitei mais lugares do que visitei em toda a minha vida. Eu fui em parquinho que eu nunca tinha ido. Eu fui em parque aquático que eu nunca tinha ido, que minha vida era só trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja. E ela me ensinou a viver um pouco. E aí nós viajamos bastante nesse período, curtimos muito a vida, conhecemos um monte de lugar. E foi lindo. E eu fiquei em silêncio. Eu já tinha tomado a decisão de não subir num púlpito por um bom tempo, caso eu tivesse a chance de voltar a cantar, que eu achei que não teria mais. Mas eu por mim só, eu tomei a decisão de me afastar, sair, e as redes, todo mundo me matando. Aí olha o que Deus faz. Eu caso em 2021. No meu primeiro mês de casamento, eu pego Covid. Mas tudo bem, tomamos remédio em casa. No 7º dia de Covid, meu ar some. Meu Deus. Tata me leva para o hospital. Eu cheguei lá com, acho que 79 ou 80 de saturação. Não tinha respiração. Passei 4 máscaras. Não resolveu. A doutora Vitória disse assim, aqui em Atibaia, a doutora Vitória disse assim, olha, a única forma da gente tentar salvar o seu pulmão é ventilando. Nós vamos ter que te entubar. Não acredito. E aí entra aquilo que eu te falei, a única música que eu escrevi 6 meses antes, uma música chamada Medo, depois você escuta. Eu criei o roteiro, o cenário é esse. Alguém, uma família orando e um cara entre a vida e a morte. Uau. E parte da música diz isso, né? Voltar para casa agora é uma questão que só o Senhor que vai decidir.
Não questiono os seus planos, mas se me der mais alguns anos para eu ser feliz. A música era sobre isso. E aí eu tô lá. A gente, do nada, é separado, não dá tempo de ligar. A gente teve uma conversa antes de eu ser entubado, uma conversa dura. Peguei meu bloco de notas. Comecei a passar todos os detalhes. Conta, senha, que a gente era recém-casado. Tá aqui, olha, tem isso, tem isso, tem aquilo. E fiz um pedido para ela. Eu disse, não conta para ninguém. Eu vou passar pela mão da pessoa mais justa que existe. E ele que vai decidir. Porque eu não podia, Renata, pedir oração para a igreja que eu servia a vida toda naquele momento. Porque se eu anunciasse um pedido de oração, as pessoas iam terminar de me matar. Quer dizer, é a mão de Deus que está pesando. Eu decidi passar isso, eu e o Senhor. E eu fiquei tranquilo, que o Senhor decidir, meu Deus. Tá Foi nesse tudo bem. pedido de oração que também se espalhou notícias a meu respeito. E isso é muito difícil. Às vezes a gente se coloca, a gente fica entre a cruz e a espada. Fica, meu Deus, eu preciso de oração. Mas se eu mandar esse vídeo para alguém pedindo oração, talvez esse vídeo vai vazar, e foi o que aconteceu comigo, para o mundo inteiro. E eu não estou disposta a pagar esse preço. Então eu prefiro não ter ninguém comigo. Eu não tenho uma oração por mim. Mas eu confio no Senhor. Eu sei bem o que é isso. Eu sei o que é a solidão da caverna. É. Só tinha eu e Tata passando sozinho pelo pior momento. E ela podia ficar viúva. E aí você foi entubado mesmo. Foi entubado. Sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Foi entubado. O que ela fez? Ela não conseguiu ir para casa. Ela é físio, né? Então ela sabia a janela da UTI. Estava frio e ela também estava com Covid. E ela pegou, ajoelhou e disse, Deus, eu não vou sair daqui quando você não devolver a vida pro meu marido. E ficou de joelho a primeira noite inteira. Foi em casa, tomou banho, dormiu 2 horinhas, voltou para a porta do hospital de joelho um dia inteiro. Foi em casa, tomou banho, comeu alguma coisa, voltou, porta do hospital a noite inteira. No segundo dia, eles faziam chamada de vídeo, que era uma espécie, a psicóloga do hospital fazia isso com uma espécie de terapia. Meus batimentos só reagiam à voz dela. Eles conversavam comigo e nada. Quando ligavam e ela falava comigo, meus batimentos reagiam. E aí então dali eu tenho alguns prints. E ela na porta do hospital orando, e aí eles chamavam de vídeo, e ali ela printou, ela viu que eu estava barbudo e ela é muito cuidadosa. Fez uma frasqueirinha, comprou um sabonete melhor, comprou um barbeador e foi levar no hospital. Como ela é física, ela podia ir até a porta da UTI. E aí veio o médico, veio a enfermeira, ela disse, olha, por favor, barbeie meu marido, cuida dele, ele é vaidoso. Faz isso pra mim e tal. E ela tem um jeitinho doce que é muito especial. Quando isso aconteceu, ela entrou em prantos e começou a orar em línguas e caiu de joelho na porta da UTI. Ela fala que ela viu 2 enfermeiras, um médico, e ela começou a chorar e falar em língua em voz alta. Aí pediram para chamar 2 seguranças para acalmar ela, levar ela para um lugar, dar uma água com açúcar. Deus mandou 2 seguranças crentes. Ah, Deus fiel. Abraçaram ela e começaram a orar com ela. E eu do outro lado da porta entubado, sem ver nada, sem saber de nada. No dia seguinte, o médico ligou na hora do relatório e falou, senhora Tatiana, eu precisei crer no que eu vi ontem, eu fiz algo e eu preciso abrir isso com você. Falou, normalmente a gente espera a prescrição médica, a gente diminui o bloqueador muscular, vê se há uma reação do paciente. Se há uma reação positiva, a gente estuba. A prescrição do seu marido era de 7 dias, esse era o 3º dia. Falou, mas hoje eu fiquei o dia todo acompanhando o senhor Marcos, que meu nome é Marcos Lucas, e eu desliguei o bloqueador muscular. E eu tenho uma notícia. O pulmão dele voltou a funcionar. Aleluia! No 3º pro 4º dia eu tô estubado. Pra glória de Jesus. Aleluia! Dia 4 de Glória maio a de Deus. 2021, a gente fazendo o primeiro aniversário de casamento, ela faz 2 cartazes e manda pra dentro do quarto. Em um, a foto do nosso noivado. Foi um lugar lindo, numa montanha, no fim de tarde em Atibaia. E mandou um outro cartaz, cheio de palavras. Ela não sabia a fundo as minhas dores, a minha história. E nos cartazes estava escrito algumas falas. Você é o meu herói. Você é o melhor homem que já conheci. Você é tudo pra mim. Você é um homem cheio de fé. Você é maravilhoso. Ela não sabia que ela estava me curando por um cartaz. Tudo que eu não ouvi a vida inteira.
Deus usa ela para escrever no cartaz só palavras assim. E eu olhava todo dia, eu não conseguia andar, eu não conseguia pegar um garfo para comer por causa do tubo. Eu olhava para aquele cartaz e dizia, eu vou voltar para casa. Oh, meu Deus, eu vou voltar para casa. Linda. Eu sou um herói. Eu vou voltar para casa. E aquele cartaz foi me nutrindo de vida. 9 dias de hospital, eu saio. E tudo continuava normal. Todo mundo me entregando por morto. Aí depois disso a notícia saiu. Mas eu já tinha passado pelo Tribunal da Justiça. E Deus me deu sim, para viver. A gente estava indo na igreja Renascer. Alguns 2, 3 meses depois eu estava num culto. O apóstolo Estevão estava pregando uma mensagem em 2 Reis, capítulo 5. Quando Davi vai tomar a cidade e não tem caminho, então Deus revela para ele os dutos de água. E aí naquele dia aquela mensagem falou tanto comigo, eu cheguei em casa e comecei a escrever. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Mostrei pra bispa, ela gravou com o Renascer Praise. Moral da história, essa música, ela aconteceu em 2024, foi a música mais executada da música gospel. Escape é uma música que tocou em todas as igrejas do mundo. Diferente das minhas outras músicas que um cantor cantava na igreja, ou que as pessoas conhecem de ouvir em casa, essa música Escape, ela fez parte do louvor das igrejas. Uau! E aí o que Deus me falou com isso? Você não morreu. Anastácia, para você, meu filho, tudo que eu depositei está aí. A minha maior música aconteceu depois do meu maior fracasso. Só como uma resposta de Deus. Só para me dizer, é esse aba, sabe? Esse aba que me deixou, que escreveu uma canção e todo mundo, inclusive as pessoas que de repente escreveram lá, você morreu, cantaram em algum culto, sem saber que era eu que tinha escrito. Que ironia de Deus, né? Deus, eu falo que o humor do Senhor é uma coisa linda demais. Incrível. Porque só quem experimenta o jeito que ele bate com luva de pelica para mostrar que ele é Deus, e ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são. Por isso, ele ressuscita sonhos. Ele é extraordinário. E assim, inclusive vou aproveitar o podcast e mandar um beijo pra Tata, o amor da minha vida. Ela é extraordinária. ela foi assim, cura pra minha alma. Ela quase todos os dias, ela pelo menos 4, 5 vezes no dia, ela me libera uma palavra. E dizer, você é maravilhoso. E não que ela precisasse disso, mas é como se Deus estivesse, através dela, reconstruindo, fazendo o oposto de toda uma trajetória de vida. Porque a vida inteira foi, você não vale, você não presta, você não acerta, você não consegue, não tá bom, nunca é o suficiente e tal. E agora, todos os dias, algumas vezes por dia, ela, além de dizer que me ama, ela sempre libera uma palavra. Eu estou emocionada porque a Bíblia diz que Deus ele não contém amor, ele é amor. Ele é. E o amor, ele cura. Ele cura. E é interessante porque eu estou fazendo podcast desde cedo e eu comecei, com a pastora Soraya Moraes e ela foi levada pelo Espírito de Deus a fazer um clamor para que a igreja, as pessoas tivessem mais misericórdia, mais amor. O tempo inteiro ela falava, pastora Renata, o que nós precisamos agora, a igreja dos últimos tempos, ela precisa ter mais amor. Porque se eu tenho mais amor, tudo muda. Tudo muda. A minha abordagem é a qualquer coisa, e a qualquer pessoa, e a qualquer outro líder, a qualquer assunto. Eu tenho misericórdia do outro, né? E é interessante, porque a forma que Jesus faz é com a mesma medida que medirdes, será medido a vós. E a gente considera tantas coisas na palavra e a gente ignora um pouquinho essa parte, né? E o amor te curou. Amor. Ou seja, pessoas ferem, mas pessoas também curam. Né? Se você está aí, de repente, se isolando porque você foi ferido por pessoas, Deus não tem nada a ver com isso. E se você se fechar, você vai perder a oportunidade de encontrar o outro tipo de pessoa. Verdade. Que é aquela que pode te curar. Então, não desista. E olha, não é fácil para mim dizer isso. Mas não desista.
de ser feliz, né? Olha, Desculpa. não, minha pastora, pode chorar. Eu acredito Que vinda numa ao Brasil, coisa. viu? Esse podcast Né? vai... Eu acredito numa coisa que às vezes existe muito essa fala dentro da nossa fé que o evangelho não é sobre te fazer feliz, né? Mas isso não é uma verdade plena. Verdade. Jesus escolheu o primeiro milagre, e aí nós vamos sair um pouco do foco, porque ali tem muitos detalhes. Escolheu uma festa. E não foi um milagre público, foi um milagre feito na cozinha. Privado. As pessoas não sabiam que o vinho que elas estavam bebendo era um vinho produzido pelo Criador das uvas. Pela videira verdadeira. Eita, E glória. aí, sabe o que acontece? Eu fico imaginando Jesus assim. Bom, houve uma administração dessa festa em que vocês não calcularam corretamente o vinho. Se acabar o vinho, acaba a festa. Eram 7 dias de festa. E quando eu vejo Jesus fazendo esse milagre, eu também penso que ele avaliou a questão da felicidade das pessoas e disse: eu não quero que essa festa acabe pela falta de vinho. E ele decide transformar água em vinho para que a festa continuasse. Não acredito que o evangelho seja só sobre dor. Não consigo imaginar crianças gostando de um homem que tem uma mensagem pesada, de dor. Não consigo imaginar as crianças querendo ficar perto de alguém que não seja agradável. Como era com Cristo. Como era Jesus. Não consigo imaginar, porque eu vejo Jesus entrando na vida das pessoas e aliviando. Ele entra na vida de Zaqueu e tira todo o peso de culpa, alivia e libera a salvação. Ele entra na vida de uma mulher que estava há 12 anos. Não só, o problema do fluxo é o menor, o problema era o que ela tinha que viver por causa do fluxo, o isolamento, sem abraço há 12 anos. Não dá para dimensionar o nível de amargura que estava, porque todo mundo que visse ela chamava ela de impura. E pela lei, quando o impuro tocava em alguém, esse alguém também ficava impuro. Sim. Quando ela toca em Jesus, pela lei, Jesus era considerado impuro. Pela graça, aconteceu o processo inverso. A graça contaminou a impureza dela. Quando ela toca em Jesus. Por isso que ele fala, saiu virtude. Entende que sobre o necessitado, Jesus não precisou nem pôr a mão, não precisou liberar uma palavra. O necessitado, ele consegue extrair do coração de Deus uma porção para a vida dele. Jesus tem compaixão, Jesus tem um carinho pelo... Isso é o equilíbrio da graça. Você tem uma estrutura boa, foi Deus que te deu, aproveita. Mas tem gente aqui que não tem nada, então calma aí. É o que você falou dos filhos. Preciso ser aba dessa galerinha aqui. Então, Jesus ele tinha também a ver com a felicidade das pessoas. Claro. Eu não tenho dúvida 100%. disso. 100%. Não tenho dúvida disso. O evangelho é um preço, é uma renúncia, mas a renúncia é isso que às vezes eu falo que as pessoas não entendem. O que o evangelho te pede para renunciar são coisas que são nocivas a você. Lá no Éden, que pastor, não te fariam feliz anyways. Não. Lá no Éden, a gente precisa entender que ele é um pai protetivo. Lá no Éden, a senhora sabe por que Deus expulsou Adão do jardim? Não foi por punição. Foi para que ele não permanecesse o resto da eternidade Como pecador. como uma pessoa... Foi proteção. Exatamente. Em todos os pontos que você vê Deus agindo, você vai observar que ele é um Deus protetivo. A primeira ordem do Éden não é não coma. A primeira ordem do Éden é coma de tudo. Então é uma restrição para muita liberdade. 99 mil liberdades. Só que apresenta um Deus ao contrário, de 99 restrições e de uma liberdade. Então tudo que Deus não te permite fazer não é porque ele está te protegendo. Quando a lei diz não roube, é porque quando você roubar alguma coisa de alguém, isso tem consequência. Então,
tudo que Jesus ensina, todas as limitações, tudo aquilo que Deus diz, não faça isso, não é porque ele é um senhor severo, bravo, não, é porque ele está te protegendo, é o papel de um pai bom terreno, de uma mãe boa terreno. Meu filho, não põe o dedo na tomada, porque eu não quero que você leve choque, não mexa com fogo, eu não quero que você se queime. Não é proibição, porque na maturidade você vai poder acessar coisas que você não pôde acessar em determinados momentos. Ele é um Deus de liberdade, mas é uma liberdade para uma saúde espiritual, emocional e física. Verdade. Porque se a gente fosse por esse caminho, né, veja, hoje, por exemplo, a gente sempre fala dos vícios e daquilo que é pecado fumar, é pecado fazer isso, pecado fazer aquilo. Olha só, a gente tem, por exemplo, milhões de cristãos que têm um vício por açúcar, que tem um vício por comidas nocivas, que destroem o próprio corpo, que antecipa o tempo da morte por causa de um descuidado com a sua saúde. Também é pecado. 100%. E Deus gostaria que ele fizesse as coisas certas, porque usam isso para condenar quem fuma, porque você é templo do Espírito. Mas e o irmão que só toma Coca-Cola? 1 litro a cada almoço? O que ele está fazendo com o templo do Espírito? Né? E o irmão que pede McDonald's todo dia pelo iFood, o que ele está fazendo com o templo do Espírito? Porque como é que ele vai ser um missionário, se Deus tem um plano para ele ser um missionário não sei aonde, com um corpo sem saúde? Então a gente precisa entender que sobre restrições não é questão de que Deus tem alergia ao pecado, e se Deus vê um pecado ele sai correndo. Pelo contrário, ele veio ao mundo para combater o pecado. Exato. O problema do pecado para Deus é que ele quer proteger os seus filhos daquilo que é nocivo. Sim. É um ato de proteção e não de proibição. Meu Deus. É diferente. É verdade. É ato de amor, não de punição e condenação. E é interessante, né? Porque o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Quer dizer, ele quer você feliz. Quando ele estiver infeliz, toca ele. Mexe com ele. Ele chora. Ele se sensibiliza. A gente falaria em inglês assim, he cares. Ele se importa. Ele se importa. Sabe, a religião nos coloca debaixo de um jugo pesado, onde a distância do Senhor é tão grande que é como se ele não se importasse. Mas ele se importa. E bem-aventurados são aqueles que entendem que ele se importa. Porque senão a gente realmente tende a se sentir muito só. A gente tende a se afastar do Criador por causa da criatura. E a gente tende a não acreditar que somos amados o quanto somos. Porque a mensagem da cruz se resume em só uma palavra. Amor. Porque Deus amou. É isso. E hoje, o nosso chamado é para amar. Porque o amor, ele constrange a ponto de todas as minhas vulnerabilidades serem transformadas. A ponto de exercer em mim o desejo de transformação. Eu não pego, por exemplo, um homossexual e digo para ele, vem para Jesus, agora você vai ficar com uma mulher, você não vai mais ficar com outro homem, Não. Eu apresento Jesus para ele. E eu aceito e amo ele exatamente com as escolhas dele. E talvez o meu amor, a forma como ele olha para mim e vê Cristo, transforme dentro dele tudo aquilo que ele pensou que era. E toda a concepção que ele tenha de Deus. A ponto dele não querer mais nenhum tipo de mudança dentro dele, ou no corpo dele, ou na vida dele. Nenhum tipo de rebelião mais contra esse mesmo Deus que o amou primeiro. Aí ele só se aceita, ele se rende. E é algo tão natural e processual. Né? Então, esse mover de Deus lindo, eu acredito que Deus está usando a minha vida, a sua vida, a vida da pastora Soraya Moraes, a vida do pastor César Cavalcante, a vida de muitas pessoas, para proclamar desse amor de uma maneira bem diferente. Um amor que olha para o pecador e que verdadeiramente aponta a solução para ele. Não condena ele. Porque Jesus nunca condenou aquela prostituta. Nunca. Jesus nunca condenou
a mulher samaritana. Jesus nunca condenou Pedro, o traidor, por 3 vezes. E Jesus nunca fez isso. Mas ele disse, tu me amas? Se eu falasse em inglês, eu ia dizer, it's all about love. É só a respeito de amor. Ele está interessado em amor. Amai-vos uns aos outros como ama a si mesmo e amar o seu Deus acima de tudo. 10 mandamentos, resume-se em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, amor. Amor. Amar o próximo como ama a si mesmo. De novo. Amor. Amor. Não um amor permissivo, mas um amor exercido. Um amor prático. De aceitação, de olhar para o outro com ternura, com misericórdia, ou seja, eu estou me colocando nas misérias da vida dele. E se fosse, né, você olha para uma mulher e você pensa, se fosse minha mãe, se fosse minha irmã, será que eu queria que fizessem isso com ela? Aí você tocou num ponto que eu preciso trazer isso aqui à tona. Isso é interessante, porque quando Jesus está diante daquela mulher adúltera que vai ser apedrejada, ele era muito humano. Jesus era 100% humano. Muito humano. E aí, se você buscar a linhagem de Jesus, ele tem Tamar. Não preciso entrar em detalhes. Ele tem Tamar. Ele tem Raabe. Depois ele tem estrangeira, né? Ele tem Ruth. A única pessoa realmente legalzinha ali era a Maria. Mais ninguém. Então quando ele vê aquela mulher ali, terrivelmente. Quando ele vê aquela mulher ali, ficha suja, Davi é da linhagem dele. Quando ele vê aquela mulher ali, ele fala, e se fosse a minha tátara, sei lá o que era dele, a Raabe, eu não queria ver ela morta. Não. E ele falou que ele tem poder. No dia que ele falou que ele tinha poder de perdoar pecado, lá que desceu aquele paralítico, eles enlouqueceram. Ele fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, o que é mais fácil? Veja, ele não falou o que é mais difícil. O que é mais fácil? Falar levante e anda ou perdoar são seus pecados? Porque para Deus nenhuma das duas coisas é difícil. Nenhuma das duas. Nem perdoar e nem curar. Então, acho que a hora que ele viu aquela mulher ali, talvez tenha passado pela mente dele que na família dele havia pessoas que falharam. A linhagem dele não era perfeita. Era cheio de problema. Cheio de problema. E ele fala isso. E eu tenho o poder de poder mudar isso. Eu tenho o poder de decidir perdoar ela ou não. E se fosse e se fosse Tamar? Lá o começo da minha linhagem. A matriarca da linhagem. E aí, como é que seria? Então eu acho que nessa humanidade que você falou, né, a gente, quando o amor vive na gente, a gente pensa no outro, coloca o outro, sempre está fazendo esse... E esse é o poder do amor, né? Ele é coletivo. A gente não consegue plenamente acertar em tudo, mas quando existe amor, essa questão ela entra em ação. A misericórdia entra em ação, a compaixão entra em ação. Não tem como. E é incrível. Por que então que ele não mudou? Se ele tinha o poder, se ele tem o poder 100% homem, 100% Deus. Por que será que ele fez questão de manter prostitutas, adúlteros, assassinos na sua linhagem? Tipo assim, se eu sou ficha limpa, filho do Pai, e carrego a marca da remissão dos pecados de toda a eternidade de pessoas, por que eu viria com a ficha suja de um monte de gente que veio antes de mim para me gerar, para que eu nascesse de um povo sujo, de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios? Por quê? Por que será? Será que Deus não está falando com a gente? É uma mensagem. Né? Então, olha, eu ficaria a noite toda conversando. Eu também. Mas eu creio num Deus que nos deu o maná de hoje. Amém. Eu queria te pedir para que possamos, numa nova oportunidade, quando eu voltar ao Brasil, fazermos mais um podcast. Combinado. Que esse seja só o primeiro. Combinado. Tá? Que Deus, use a sua vida, meu Amém. irmão. E que da próxima vez não seja só você, que eu faça um com você e outro com a Tata, para que ela possa contar dessa história de uma sobrevivente de abandono, porque eu acredito que nós precisamos dessas palavras de vida. Só alguém que viveu
tem autoridade para ministrar Verdade. nas outras vidas. Verdade. E eu queria te pedir para dar um recado para os meus seguidores, para as pessoas que estão acompanhando esse podcast. A sua câmera é essa Tá daqui. aqui. Aquilo que Deus ministrar no seu coração. Fica à vontade. Amém. Olha, Jesus, ele é uma estrutura onde nunca se abala. Tudo que a gente construir a partir dele se torna inabalável. Eu sei que nesse mundo a gente tem muitas aflições, a gente erra, a gente fracassa, a gente faz escolhas que não deveria ter feito. Mas em todos os pontos da sua trajetória, em todas as curvas da sua vida, em que a sua ponte se quebrar, Jesus tem um caminho sólido, tem um caminho de harmonia, de paz, de segundas chances. Ele é o Senhor das oportunidades. Nós não teríamos chance se ele não tivesse decidido fazer tudo que ele fez, deixar sua glória, se tornar gente, se tornar humano, para vir aqui morrer por sua causa. Que valor tenho eu e tenho você? Mas ele decidiu nos valorizar, ele decidiu nos amar. Então não há dúvidas, não tenha dúvidas, siga em frente, se levante. Você é amada, você é amado de Deus, ele tem um plano sólido, concreto e inabalável para a sua vida. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Meu pastor, muito obrigada. Amém, mais uma vez. Renata, Foi uma Deus honra abençoe. te ter aqui conosco. E espero que seja no Brasil próximas gravações, mas se Qualquer o coisa, Senhor nós vamos lá. for É. te levar na Flórida também, vai ser maravilhoso passearmos na Disney, brincar, nos divertir. Eu vou amar receber o Senhor, sua casa, a Tata, toda a família em Orlando, mas também em vários lugares da Flórida, porque lá é lindo, tá? Tanto quanto o nosso Brasil, os Estados Unidos também é um lugar de muita bênção. E eu quero colocar aqui a minha vida à disposição para servi-los. Tudo que precisar, conte comigo. Muito Que obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigada. E, queridos, se você ainda não aceitou o Senhor no seu coração, na sua vida, se você ainda formalmente não fez essa oração, e se de alguma forma esse podcast te tocou, se fez sentido para você, se você sentiu que Deus estava nos usando para falar a sua vida, faz essa oração agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a minha vida no teu altar. Eu provavelmente não estou num lugar mais ideal, talvez eu estou dentro do meu carro, em casa, na rua, na igreja, no ônibus, no trem, no hospital, na prisão. Senhor, mas eu quero te dizer que eu entrego a minha vida a Ti. Eu me arrependo de qualquer coisa que um dia eu fiz que vai contra aquilo que o Senhor estabeleceu. Entra na minha vida, transforma a minha realidade, se revela para mim, Pai. Eu estou disposto, eu estou disposta a caminhar diferente contigo de hoje em diante. E, Pai, alinha meus passos com a Tua vontade. Eu quero Te conhecer mais e mais. E eu sei, queridos, que se você fez essa oração com fé, com inteireza de coração, o Senhor é o seu Deus. Ele te recebeu e você tem o seu nome escrito no livro da vida. E eu creio que a sua história acaba de começar. Nada do que você viveu há de se comparar com aquilo que vai acontecer no pós-encontro com Jesus. Porque assim como Ele fez na vida do pastor Lucas, assim como Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.